marcas. A gente ouvir barulho de latinha. Hum. Eu não sei se vocês lembram disso. Durante a cobertura das eleições, Ah, William Bonner teve um barulho de latinha. É água. E era água. Não lembro. E o pessoal ficou... Era Fala que água. tava tomando... Virou meme e falaram que tava tomando uma durante a transmissão. Mas não, era água, viu, gente? Água mineral. Igual a gente. Aqui a gente só toma água mineral, graças a Água Deus, de e café. cambuquira. E cafezinho. Cambuquira é bom, viu? Água de cambuquira Sul é de boa. Minas, né? É, Muito bom, muito bom. É muito bom, morei lá. Diz que não pode tomar é água de oliveira, né? Complicado. Você tem umas piadas que às vezes eu nem entendo. Não sei se você tá falando, Depois né? de conta. Easter egg. Eu não vou nem comentar essa Depois de piada conta, eu dele, lembro. porque senão dá problema. Em off a gente fala. É calcária demais a água, tem muito Tô minério. entendendo. Muito tô minério. entendendo. Inclusive, ontem foi dia de Santos Dumont, que é outra cidade famosa Sim. também pela água. Água de Santos Dumont. Teve um vereador na minha cidade que criou o título Santos Dumont. Tava vendo aquilo, achei interessante. Título Ou pra... não. É, pra premiar algumas tipo, pessoas, é entendi. tipo medalha, Uma medalha de- X. Como é que chama? Não, ele criou o título Santos Dumont pra entregar uma honraria. Entendi. Agora eu não sei se pra quem. Qual que é a Condecorar a ligação? pessoa, né? Deu Não sei se é ligação pra com a cidade, quem, ele é de quem lá? tá mais. Tá mandando voada, Por exemplo, tá? deu uma voada, o cara deu uma voada e foi atropelado. Aí ganha o título De Santos Dumont. Você sabe que pouca gente sabe, mas Santos Dumont foi quem criou o relógio de pulso. Né? Boa, puxa É. vida. Essa eu não sabia. O Santos Dumont foi o criador do relógio de Então a pulso. família tá rica. Não foi patenteado, né? Ah, Porque puxa na vida, época né? não existia essa patente. Mas a questão da aviação, eles falam que o Santos Dumont não foi, né? O primeiro a voar inventor e foram tal. os irmãos Irmãos, Wright, né? Então, Isso é inveja. enfim. Eu acho que é inveja, eu também acho que é inveja. Porque o Santinho era sinistro, né? Não, e quem Não teve... teve My nosso brother patrimônio, Santina. patrimônio nosso é. Não sei se não é brasileiro, this is Brasil, né? Ele suicidou, eu acho que ele não aguentou de tanta Aí, inteligência. ó, o Guaraná também, viu? Estamos cumprindo com o combinado. Guaraná, muito Então obrigado pode- pelos manda o Pix. recebidos. Foram recebidos aqui. Ó, que chique, vocês estão chique demais, viu, gente? Deus me livre. Bom, gente, então, caminhando por dentro da nossa pauta, seguindo as recomendações do mestre Murilo Lala, porque da última vez eu tive puxão de orelha até, né? Aí ele pediu pra gente transitar entre vários assuntos. Já Sim. visto que você realmente fala de muita coisa, ele pediu pra falar de prefeitura, saúde, candidatura 2023 e 24, aquelas ideias que, né, vão fluindo. Qual pauta você deseja? Vou dar liberdade pro convidado escolher. Antes de mais nada, eu posso fazer só uma pergunta que eu fiquei curiosa? Pode, Você claro. falou que você era repórter da madrugada. Como é que funciona? Foi. Era, né? No passado. Como é que funciona? Vocês têm escalas, os repórteres têm escala, e aí, de acordo com o que acontece em cada lugar. Você estava na madrugada, você cobria o que acontecia na madrugada. Então. Não, então, na verdade, assim, o da madrugada é fixo. Até porque Toda você não tem madrugada como, toda é madrugada você não tem como ficar muito mudando. Aí varia de emissora para emissora. Geralmente, você tem, pelo menos, você sabe se você vai ficar de manhã ou à tarde, para você não ficar com a vida toda louca. Mas existe uma escala. No caso, a Record, na minha época, chegou a ter 24 repórteres. Na madrugada, não? Não, No dia. durante o dia. Então eu era o único da madrugada, mas cada um cumpria um horário. Então muita gente fala assim, não é igual médico, porque tem uma escala de cobertura. Então o que for acontecendo, esses repórteres ao longo do dia vão fazendo. De acordo com a emissora, por exemplo, a Globo teve uma época que a cada semana a pessoa tinha um horário diferente. Tinha um horário de manhã, aí na semana seguinte, mas é escala mesmo, igual indústria. Não, você tá de manhã, você tá de madrugada, você tá à tarde. Mas na madrugada, todas as emissoras aqui em Belo Horizonte sempre tiveram um repórter só. Na minha época, a Globo tinha um repórter, a Alterosa tinha um repórter e a Band chegou a ter um repórter. Quando, na época áurea das emissoras, todas as maiores tinham um repórter da madrugada que cobria o que acontecia e era muito diferente, até a própria relação da polícia com a imprensa, há 15 anos. Né? Eu imagino que o repórter da madrugada ele não tem entrada ao vivo. Não tem, a não ser que aconteça. Eu já tive entradas ao vivo quando aconteceram algumas coisas muito fortes. E eu entrava, e eu tive um episódio, até para contar aqui, foi com o Carlos Viana, ele apresentava o MG no ar antes do Eduardo Costa assumir, que era o Jornal da Manhã.
E o Carlos Viana, eu fui cobrir um carro pegando fogo perto da cidade administrativa. E eu cheguei e fiz aquela cobertura mais xoxa. Aí o Carlos Viana falou assim, poxa, André, você devia ter chegado. Poxa, o carro está pegando fogo. Será que tem um corpo? Será que não tem um corpo e tal? No outro dia seguinte, eu estava em Venda Nova, numa das principais ruas de Venda Nova, e na época não era celular, gente, era rádio Nextel. Aí o apurador, porque fica um apurador na redação ligando para os batalhões, querendo saber o que está acontecendo. Aí ele falou, olha, tá tendo um incêndio em Venda Nova. A gente estava em frente à casa, por coincidência. A gente estava saindo de uma matéria para outra. E nessa matéria, infelizmente, um homem chegou, botou fogo na casa, as mulheres ficaram presas dentro de um quarto. E era no andar de baixo. Era uma casa mais simples. Então elas não tinham como subir e tinha grade na janela que dava para um corredor. Então, infelizmente, elas ficaram presas. Quando eu cheguei, o pessoal estava tentando quebrar a parede para tirar as mulheres. E 4 ficaram presas, 2 morreram, 2 sobreviveram. E eu fiz uma matéria, pensei no Carlos Viana, que tinha falado do carro, fiz uma matéria de 7 minutos. E na época, o MG Noir deu 11 pontos de Ibope, que é surreal para o horário de 6h30 da manhã. Então aí eu entrei ao vivo no MG Noir, aí eu não fiquei só na madrugada, eu estendi o horário. Entendi. Pra ter uma ideia, no dia eu saí da Record 11 horas da manhã, então... E tinha chegado no outro dia, 4 horas da tarde, tipo. Tinha chegado 8 horas, na época era 8 horas da noite. Você pegava noite e madrugada, Noite e madrugada. Aí depois subiu pra 10 horas, eu ficava de 10 às 4, né, que são 6 horas. Na verdade, o horário do jornalista regulamentar são 5 horas. Mas geralmente as emissoras fazem 1 hora extra ou 2 horas extras, né? Mas o horário mesmo, pela legislação, são 5 horas por dia. Até porque a gente não aguenta muito mais, não, porque é difícil. Mas quem trabalha de madrugada tem que fazer uma hora extra, senão não dá conta. Não. O cachê é menor, né? Já aconteceu. A gente tinha adicional noturno, né? 40%. Falando. Fala dele. A hora extra eu tinha que pagar, não ia nem pro banco de horas. Última dúvida em relação a isso. Eu imagino também, como a pessoa da madrugada ela não tem essas entradas ao vivo e tal, imagino que tem uma visibilidade menor do que os demais repórteres que trabalham ao longo do dia e que tem mais oportunidade de entrar ao vivo em qualquer situação. Essa questão da visibilidade, ela dificulta o seu crescimento na empresa e é legal, porque você estava na madrugada, você chegou na madrugada e você chegou na frente, assim. Na verdade, eu cheguei na madrugada porque eu era estagiário e me tornei repórter. Então, de fato, você tem menos visibilidade. Hoje, a Virgínia, que está lá na madrugada, é uma repórter excelente, ela entra ao vivo ainda no JR, que é um jornal que vai 11h30, meia-noite. Mas na época não tinha esse jornal. Então, a visibilidade realmente era menor ao vivo. Eu entrava principalmente no MG Noir e no Balanço Geral. O Jornal da Noite, que a gente chama de horário prime, né, principal, quase não entrava, a não ser que fosse uma coisa gigantesca, porque já ficava velho. Né? Sim, no sentido da notícia, ficava velho. Então, tanto é que para que eu pudesse crescer, eu lutei para sair da madrugada. Eu fiquei 8 meses na madrugada. Aí, quando eu saí, que de fato eu pude... aí você tem contato, porque na madrugada não trabalha ninguém. Então, você não tem nem chefe, você tem... as pessoas que são, né? Você tem um editor, você tem um apurador, mas você não tem uma chefia direta, você comunica com o seu chefe por e-mail na época. Não tinha esse negócio de WhatsApp nem nada. Então você tem uma visibilidade menor realmente. Não hoje em dia, como a Virgínia, que tem uma grande visibilidade de madrugada, mas na época era bem menor. E deixa eu te perguntar, a matéria que você pode falar, essa que fez o meu nome explodir, ou que tem alguma... caso específico? Eu acho que foi essa matéria para explicar. O que a emissora mede de audiência? São os pontos. Cada ponto equivale a 30 mil domicílios que assistem, né, aquela televisão. Então, nesse dia que eu fiz essa matéria em Venda Nova, o MG Noir nunca, nem a Globo deu isso, eu acho que até hoje, deu 11 pontos. Então, você faz 11 vezes 30 mil domicílios, né? Então foi isso, meio que explodiu na época para que eu tivesse uma notoriedade, para que as pessoas vissem assim, poxa, esse cara ficou 7 minutos
E para televisão é um negócio absurdo. É que um comercial de 30 segundos é caríssimo. Os 7 minutos prendendo o telespectador. Não existia isso aqui, né? Não existia rede social. Mas aquilo levou a falar, ele tem competência, ele consegue fazer, ele consegue prender a atenção. A 11 pontos pop. Se olhar nos anais da televisão, deve ser um negócio muito difícil. Bacana.